Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Noite a todos. Antes de mais nada, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre os nossos estudos, eu vou convidar todo mundo a fazer uma respiração consciente com a gente, só para a gente poder chegar, tirar esse agito da rua, esse movimento, esse frenesi, né, que a gente tá. Então, vou pedir para vocês se sentarem confortavelmente, preferencialmente com os pés no chão, descalços, sem chinelo. Feche os olhos, puxa o ar pelo nariz, inflando as costelas, solta o ar pela boca, puxa o ar pelo nariz novamente, solta o ar pela boca, mais uma vez. Sinta o peso do seu corpo em contato com a cadeira, sinta seus pés em contato com o chão. À medida que você respira no seu ritmo, você vai dando uma orientação consciente para o seu corpo relaxar ainda mais. Então, a cada respiração, você entrega peso para o chão, peso para o apoio da cadeira. E agora eu vou pedir para que você comece a passar as mãos pelo seu corpo, pelos braços, pelos ombros, trazendo essa consciência para o aqui, para o agora. Se quiser dar uma alongada, uma esticada depois de um dia puxado, uma espreguiçada. A ideia é que você relaxe. Então, se vier bocejo, é bem-vindo. E a partir daí a gente começa a nossa conversa. E eu quero voltar num tópico que nós já falamos no estudo anterior, e eu vou voltar nesse tópico com uma pergunta. Quando você pensa na morte, o que que você sente? E aí, reflita um pouquinho sobre isso, presta atenção no seu corpo, perceba onde você sente alguma coisa e o que que é que você está sentindo. É algum incômodo? Ou é em que lugar isso está sendo sentido? E eu pergunto isso por um motivo. Dentro da Umbanda, a morte não é o fim. Então, dentro da nossa crença, a hora que a gente morre não acabou. O que aconteceu ali foi um desencarne, né? Então, a nossa alma se separa do corpo, o corpo é que morre, a alma continua. E nós já falamos isso, né? A gente não é um corpo e pronto, acabou. A gente é uma alma que está temporariamente atrelada a um corpo. Esse corpo ele é perecível, como uma roupa, a gente troca. Então a gente tem reencarnações. E a gente vai falar justamente dessa questão da morte. E esse assunto ele vem até nós por um questionamento que a Alana estava me fazendo com relação a tal pessoa faleceu. E aí a gente começou a filosofar a respeito, falou assim, agora imagina com o que acontece com as pessoas quando ela tem crenças diferentes da nossa e quando ela chega lá do outro lado sem saber que não é o fim. Então, o assunto começa daí, tá? Então, alguns pontos que a gente colocou aqui, tá? Dentro da nossa, dentro da nossa visão, portanto, a morte ela não é o fim, é uma transição, Uma passagem. uma passagem. Quer seguir? Não, não, pode ir. Pode, a hora que você quiser, vai Tá voltar. tranquilo, tá? Então, Achando bonitinho. o espírito, quando a gente morre, o espírito ele continua consciente e não existe um julgamento externo punitivo. Então, o julgamento que existe é nosso com a gente mesmo. Quando a gente olha para a mitologia
é, egípcia, né? Que a gente tem Maat, a figura de Maat, com o coração tem que pesar menos que uma pena. O que que significa? Tem pesar no seu peito? Tem, como diz a vovó, mágoa? Tem mágoa? Seu coração tá doído? Você tá com raiva, ódio, desamor? Isso tudo pesa e isso tudo é vibracional. Então, na hora do desencarne, tudo isso vai falar um pouquinho de onde na sua vibração você se encontra. Primeiramente, vamos esquecer tudo isso que a gente entende que é contaminado pelo pensamento cristão, do julgamento, Deus sentado num trono, os anjos tocando trombeta e você lá como se fosse um réu, tendo que declarar, implorando para a Ave Maria ser sua advogada. Isso é parte da mitologia cristã. Isso não faz parte do nosso entendimento, da nossa compreensão de mundo, apesar da Umbanda ter referências do cristianismo, inclusive da própria ritualística, ela é construída do sincretismo, né, da mistura de várias doutrinas, várias visões de mundo diferentes, e algumas delas se atravessam e outras se contradizem. De certa forma, porque o Brasil é essa grande mistura e a Umbanda, como religião tradicionalmente brasileira, ela reflete a personalidade do Brasil. Então, nós somos frutos dessa mistura. A gente não pode deixar que esse pensamento judaico-cristão, desse julgamento de Deus que acontece externo, que é de fora, por entidades que estão fora de você, interferir na sua compreensão de mundo. Porque dentro da nossa cosmovisão, quem se julga, quem se compreende e tudo mais é você com você mesmo. Muito mais próximo de mitologias mais antigas, como a egípcia, que a Dandara acabou de citar, Suméria e outras, né, tantas, Zoroastrismo e tudo, que o próprio judaísmo e, por consequência, o cristianismo que a gente pode dizer, grosso modo, que é um neo-judaísmo, um judaísmo reformado pela figura do Jesus Cristo, né? É, como está lá na Bíblia. E essas tradições, elas não conversam com as tradições africanas, né, de matriz africana, com as tradições da terra, né, indígenas e outras tradições também orientais. Então, assim, é um outro ponto de vista, não tem um ser externo, é você e você mesmo sempre. Outro ponto importante: você não é um corpo que tem um espírito. Você não é esse corpo. Você é um espírito que está atrelado a um de vários corpos temporariamente, né? Que você já passou por vários outros. É apenas uma passagem de tantas outras. Nós não acreditamos em fim. A morte não é um final. Final apenas de um ciclo, de uma etapa e uma passagem para uma nova etapa. Então a gente tem que deixar isso tudo claro. Nós temos uma relação com a morte por conta de toda essa cultura, né, que vem dessas tradições, que é um pouco ambígua. Às vezes a gente sente um pouco de medo, preocupação, ansiedade. Se eu falasse assim, Dianinha, nossa, eu não gosto nem de falar, eu já fico, já me bate, sinto no peito, sinto na garganta, sabe? Aperto, angústia porque é o medo da perda da presença. E é isso. A gente tem que compreender que é isso, é a presença física. Mas que o espírito acaba? Não. Não acaba, continua em várias outras dimensões. Então, beleza, morri. E agora? E agora? Nossa, O que que desencarnei. acontece lá, do lado de lá? Primeira coisa, depende muito da sua consciência, porque, como nós acabamos de dizer, tudo está atrelado à sua consciência, é E você. aí, vou abrir um grande parênteses. Cada um acorda do lado de lá no nível de consciência que construiu aqui em vida.
E segue. Exatamente. Então, eu não acreditava nisso, acreditava em céu e inferno e acho que eu era muito pecador e vou penar no inferno. Pronto. Meu Você amigo, estará lá. boa viagem, sabe? Eu acredito que eu era puro, tal, e eu vou pro céu cercado de anjinhos e tudo. Eu lamento te dizer, mas eu acho que você não vai encontrar essa visão aí, não. Enfim, Até porque isso não é um lugar, é um estado de consciência e vibração. sim, as Então, dimensões elas existem. Lembra que a gente já falou nos nossos encontros, como o universo como uma grande cebola, várias camadas que se atravessam, falando isso simbolicamente, claro, mas essas camadas vibracionais, né, para a gente compreender essas, como as camadas elétricas, né, de elétrons numa molécula, num átomo, elas se sobrepõem e elas se misturam. Então elas existem todas, né, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, em tudo, né? Passado, presente e futuro, e isso só existe dentro da dimensão material. E isso porque o nosso cérebro material, dentro dessa limitação que nós escolhemos na encarnação, não consegue compreender a grandiosidade, a complexidade do todo. e E, aqui é muito importante a leitura. A gente já recomendou várias vezes o livro Guardião da Meia-Noite, que, na minha humilde opinião, é uma das portas de entrada. Assim, você quer aprender a entender um pouquinho o que que é a nossa visão de mundo, o que que acontece do lado de lá, ótimo livro. como os espíritos se organizam. Lógico que tem uma história de começo, meio e fim, e é justamente por conta disso que fica tão simples de entender, porque a gente vê um arco ali do personagem principal desde quando ele estava encarnado, até o que que acontece quando ele desencarna, e até o que acontece depois quando ele vira guardião. E as pessoas que ele consegue ver depois que ele alcança certa vibração. Talvez quando eu falo que não existe um lugar chamado céu, um lugar chamado inferno, existe estados de vibração e consciência, isso para você ainda não faça sentido, essas palavras. Estado de vibração e consciência. Que é isso? Vai ler o livro. Tem um, tem Precisa um, ler o livro tem para entender. uma parábolazinha, uma historiazinha que é contada pelos japoneses, que é a do mestre e o Hum, samurai e o monge. O samurai estava ouvido falar sobre esse negócio de céu e inferno, que você sabe, os japoneses não são cristãos. E uhum. aí chegou essa conversa lá para eles, o samurai ficou meio confuso, falou: "Véi, vou procurar um monge, um zen, que ele vai ser capaz de me explicar, né? O que que é isso de céu, de inferno? Porque essas ideias para mim são confusas, eu não tô entendendo." E aí ele vagou, vagou, chegou, encontrou um monge lá meditando, né? Tranquilão, aquele full estereótipo, né? Do monge lá, sentadinho, meditando, tranquilinho. Aí ele chegou, né, cumprimentou o monge, perguntou, falou: "Ó, eu queria, né, sua sabedoria, que me explicasse o que que é céu e inferno, porque eu não sei." O monge olhou para ele assim, de cima e embaixo. "Mas como você é burro, hein? Mas como você é ignorante? Não sabe uma coisa besta dessa? É muito besta." O samurai se sentiu ofendido, que para quem conhece a cultura japonesa, você não se dirige assim a um samurai. O samurai, antes de tudo, é um nobre. Então havia um status, havia uma deferência no tratamento ali que você deveria, né? E aí ele levou a mão na espada e falou: "Vou matar esse monge." A hora que ele pôs a mão na espada, o monge falou: "Nesse momento as portas do inferno estão se abrindo." Parou. Parou, coçou a cabeça. Entendeu? Aí ele agradeceu o monge. Aí foi nesse momento abriram-se as portas do paraíso. Ou seja, você escolhe o estado de espírito no qual você se coloca. Na hora que o monge provocou o samurai, porque foi intencional, ele provocou o samurai para ver atacar o samurai naquilo que ele acredita, na honra, no orgulho, né, na soberba, naquele sentimento de se pensar realmente, né, num momento superior. E quando
O monge provoca falando, nesse momento as portas do inferno estão se abrindo, que ele põe a mão na arma, que ele vai dar vazão a essa agressividade, ele para, fala, não, realmente, o inferno, eu estou indo para o inferno, eu estou indo para essa perturbação mental por escolha minha, porque eu estou me deixando ser provocado. Eu realmente não sei. Por que que isso me ofende tanto? Eu tenho que agradecer o monge porque o monge me revelou a verdade. E quando ele é humilde e agradece por ter sido provocado e encontrado dentro de si mesmo a compreensão, o monge diz: agora as portas do paraíso se abrem. Ou seja, você se coloca no estado de espírito em paz consigo mesmo, porque você não cedeu aos instintos mais primitivos. Você pensou, deliberou e escolheu não fazer. Lembra que a gente falou sobre o lance de liberdade num desses encontros passados? Da Autorresponsabilidade, autorresponsabilidade. revelação. É esse o momento. Então, céu e inferno tá dentro de você. São os estados que você se coloca a partir das suas próprias escolhas e a partir né, das ações que você, né, permite ou não dar vazão dentro de você mesmo. Então, aqui na Umbanda a gente tem o umbral, né? Que não é o céu nem o inferno, mas a gente fala bastante de umbra. Bastante, não sei se é muita palavra, mas a gente fala de umbral, né? Dentro da. A palavra umbral vem de umbra, que significa sombra. Então, é aquela zona de transição. Se você pega uma bola, né? Olha, ó, a luz está aqui. Se você vê aqui na minha mão, aqui está a luz, aqui está a sombra. Na divisão entre os dois é o umbral. É a zona de transição entre a luz e a escuridão, vamos dizer assim. Não existe um preto e branco. Existe uma zona de cinza entre os dois, onde esses gradientes vão se misturando e se dissolvendo. Não existe uma fronteira, ó, aqui termina a luz, aqui começa a sombra. E essa zona de transição nós chamamos de umbral. Então, é um estado de consciência, onde a pessoa que faleceu, ela se encontra ao desencarnar. E isso normalmente é resultado de apego, culpa, medo, vício ou então ignorância espiritual. É, e me atrevo a dizer que não apenas desencarnados, mas encarnados também. Porque o seu padrão vibracional, vamos, só vou abrir um parênteses porque o carnaval tá chegando, e aí depende muito do padrão vibracional que você se coloca, né? Então, assim, você vai, né, se entregar a certas punções, liberdades, ou melhor dizendo, libertinagens, você tá flertando com essa sombra, com esse umbral, porque, né, essas camadas, como eu disse, elas se misturam. Então, não só apenas espíritos desencarnados, mas nós também, quando desdobramos, quando, né, fazemos as projeções no sonho, que a gente sai do corpo físico e vai experimentar essas vibrações, né, em volta de nós. O umbral tá aqui, tá flertando com a dimensão material. Então é muito próximo. E aí o estado da sua mente é o que te coloca ou não ali. Quem ainda não viu o post do carnaval, vai lá olhar, curtir, compartilhar. Então, a ideia é que o espírito permanece onde ele consegue sustentar a própria consciência. Então, eu estava falando com a Alaninha de que muitas vezes a pessoa desencarna e ela chega num estado de consciência tão baixo que ela não consegue nem enxergar os guias e mentores espirituais que estão ao lado dela. Porque o espírito não tem olho, ele não Ele não tem essa vê, ele vibração, eles não percebe estão lá. Os vibrações. espíritos, os guias estão aqui super alto. E se você desencarna aqui, você não consegue, não é capaz nem de ver. De sentir, de Inclusive, perceber. tem alguns filmes, né, que mostram sobre o espiritismo. Tem vários filmes sobre o espiritismo também na Netflix. E tem um que fala um pouco disso, assim, de um médium que era um médium espírita, que ele desencarnou. E aí, como ele não tinha fé, ele não conseguia ver os mentores. E aí ele passa por um sofrimento grande, é escravizado, nananã, tudo dentro da historinha lá. Mas por quê? Por conta dessa
vibração, Aí desse minha você vida chega, consciência. desperta, é tudo dentro de você, é você com você mesmo, gente. Não existe outro, não existe fora, não tem, é você e você mesmo, Antes de eu sempre. falar das colônias espirituais e hospitais e tal, é, me vem à cabeça que quando uma pessoa querida desencarna, o melhor que você pode fazer para ela é acender uma vela, fazer uma oração, pedir que ela encontre compreensão, entendimento, pedir para que ela encontre a luz. E isso tudo é simbólico, pelo amor de Deus, não estou pedindo para ela encontrar a vela, tá? Porque vai que leva pro literal, então Simbólico, gente. é no sentido de que encontre os guias, os mentores, que consiga acender a sua consciência. Vibração, mudar a sua vibração de maneira com que se torne mais sutil e menos denso. Só isso. Apenas. Só o que você pode fazer. Não é nada. E aí a gente vai passar agora para as colônias espirituais, aldeias, planos de trabalho. Fala um pouquinho disso, se quiser, você tá livre, se você leu, que é Não referência. é assim. Tem aqueles livros que são clichê, né? Bem, tipo Chico Xavier, Nosso Lar, assim, mas é dentro da visão kardecista, mas explica, assim, Explica. consegue. Você consegue imaginar, com o devido filtro, claro. Não vou dizer que está certo ou errado, porque também não é esse o meu papel, é outra visão, é a visão kardecista. A Umbanda também aproveita vários elementos do kardecismo, né? Fato, né? O espiritismo kardecista, o cristianismo católico, mais religiões de matriz africana mesmo, né? De culto aos orixás, vodus. Voodoo não é aquele voodoo pajacuna também não, gente. Voodoo é basicamente orixá de outra língua, é só outro ramo linguístico e é chamado assim, que são essas, como o Shinto no Japão, que são os espíritos que estão em tudo, nas árvores, nas pedras, o rio, a natureza é vista como um ser vivo, né, com vários vibrações. Então, assim, só apenas línguas diferentes. Não vai para acreditando nessas ideias preconceituosas, não. E a mistura disso tudo, mais outros elementos também orientais e um monte de outras coisas, como o Shinto, igual eu falei, e até o Islã, né? A gente mistura tudo isso na Umbanda, porque a Umbanda acredita que todas essas religiões, todas essas visões de mundo, nenhuma delas está errada. Todas elas são importantes, necessárias e todas elas estão certas dentro da sua visão, dentro Com da devido sua. filtro. Todas elas estão. Olha, a função da religião é a própria palavra religare, né? Que a religião vem do radical religare, que é se religar, se reconectar. Ou seja, você voltar a ter conexão com o transcendente e o divino. Tudo isso é apenas para que você se perceba parte de um todo maior, transcendente, que é incompreensível por Voltando nós. para as Só colônias. isso. Eu ainda estou nelas. E, inclusive, quando você, né, desencarna, esses desdobramentos desse ser, eles se organizam nessas camadas, igual das cebolas que eu te falei e tudo. E do outro lado, cada camada vibracional dessa os espíritos, eles se organizam nisso que a gente chama de colônias. Isso, gente, a gente está usando essas palavras que são de compreensão para nós, mas não é assim. Você não vai chegar lá, tem uma fazendinha cercadinha. Não é assim. São aglomerações, aglutinações da energia, da vibração desses espíritos que vibram, né, que estão dentro daquela radiação semelhante, vamos dizer assim, né? Afim, com afinidades. Então, as egrégoras elas vão se afinizando e se juntando, cada um dentro do seu campo vibratório. Não existe essa coisa igual aqui, né? Tá ali cercadinho, aí você sai aqui mais um pouquinho, tem o vizinho lá. Não, não é assim. Bem a A gente grosso modo, imagina assim. bem a grosso modo, essas colônias, elas são, resumidamente, né, escolas
onde depois do desencarne você vai para aprender alguma coisa para sua própria evolução espiritual. Essa evolução espiritual ela não termina aqui, agora, ela é contínua. Tinha só um degrau de escada. Ou hospitais, porque muitas vezes as pessoas desencarnam com feridas muito profundas no corpo que passam para o espírito. Elas acreditam. Elas acreditam que estão lá, então elas precisam de curar esse perispírito, curar esse espírito antes de passar para os aprendizados, enfim, que ela precisa seguir aprendendo. É, vou dar um exemplo, tá? Quando que vai para o hospital? Vamos supor que morreu com câncer, com alguma doença grave, ou com de uma forma violenta, passa por um hospital primeiro, para depois, E a gente está usando essas palavras para poder para aproximar do sentido que a gente conhece. Não é um hospital enfermeira, não é isso. São centros de reabilitação vibracional do espírito, onde o espírito que está com uma vibração muito perturbada, ele se ancora ali para poder reestabelecer a sua vibração. E poder dar sequência à sua jornada. É isso, gente. E nesse sentido, os guias atuam no amparo, educação e reorganização do espírito, tá? É, um ponto aqui que está frisado é que os caboclos, pretos velhos e exus não surgem prontos. Passam por um longo período de aprofundamento, de estudo, enfim, né? Para que essa consciência possa atravessar vários processos para aí sim se tornar um mentor, um guia. As entidades, elas estudam, elas aprendem, elas se habilitam para trabalhar. Então, a entidade que vem para cá trabalhar, ela passou por um processo. Ela sabe o que ela está fazendo. Não é, aquela entidade é mais forte, aquela entidade é. Não, isso não existe. E também, Existe o médium, que é mais ou menos permissivo, mais ou menos intrusivo, né? Mas a entidade, é a partir do momento em que ela é liberada pela espiritualidade para vir prestar o serviço, ela está pronta, ela está apta. e também não existe, por exemplo, o seu Tranca do Puff, o seu Zé do Danilo. Não, gente, isso Isso não não existe. existe. Explica. Os nomes que nós os reconhecemos, Zé Pilintra, Carrua, Caveira, Pombogiro, blá, 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 são apenas, vamos dizer assim, grosso modo, patentes, né, cargos. Não é necessariamente uma pessoa. Óbvio, aquele espírito que ocupa aquele lugar que está vindo ali nos prestar, né, o seu auxílio, tudo, já esteve encarnado, já teve de alguma forma uma relação ali com aquele médium, porque, como eu já disse, a relação do guia com o médium, antes de qualquer coisa, é uma relação de amor. Então, os dois têm afinidades. E esse negócio assim, não é o meu, eu não sou dono de nada. É o seu Zé do Danilo. Não, não é nada. Ninguém é dono de nada. É, porventura, a entidade que trabalha com o Danilo, a entidade que trabalha comigo, a entidade que trabalha com a Dandara, a entidade que trabalha com o João, com o Zé, com o Antônio, com a Maria. Assim, você trabalha com a entidade, é uma relação de, é, de mão dupla, né, um vice-versa bem grande. As entidades trabalham juntos com você, você trabalha juntamente com a entidade, os dois trabalham juntos. Você não é dono de nada. Meu Xangô vai quebrar suas pernas. Seu o quê, fera? Perna de quê, Vou dar um fera? exemplo, tá? Vamos pensar na falange dos capa preta. Um exemplo. Tem, do mesma forma que tem a falange do Zé Pilintra, Do do Caveiras, Caveira, das das almas, almas e assim vai, tá? vários. São falanges, ou seja, são vários espíritos dentro de uma mesma vibração. Aquela vibração se chama falange e essa falange tem o nome como capa preta. Vamos imaginar, nossa, bem a grosso modo, mas para ficar claro para todo mundo entender. Dentro da falange do capa preta tá a galera que é burocrata, advogados, o pessoal que consegue lidar com documentos muito facilmente, pessoas que entendem dessas burocracias da matéria e que podem ajudar a pessoa a entender esses processos mais facilmente. Não significa que o capa preta que trabalha com a Dandara é vamos supor, um cara que chama Silva.
ou Silvio. E aí é só ele que vem. Não é isso que significa, tá? Então, é uma falange inteira, tem um monte de espíritos. Imagina ali a ordem dos advogados. Qualquer um da ordem dos advogados consegue te defender perante o tribunal, não é isso? Praticamente qualquer um da ordem dos Igual os advogados caveiras, está junto, tá atendendo dentro dos capa preta. Gente, bem a grosso modo, só para entender, pelo amor de igual Deus. o exército estaria para os caveiras, por exemplo, que estão muito alinhados com essa energia mais militar, disciplina, rigidez, vamos dizer Então, assim. não justifica esse apego a preciso falar com o fulano de tal, porque às vezes nem é o fulano de tal. É uma vibração, é uma energia, e aquela falange está apta, está pronta, está capacitada para trabalhar dentro daquela vibração. E ali não importa se você está falando com o Zé, com a Maria, com o João, até porque depois de encarnado, Isso pouco não importa, né? significa nada. E aí, o ponto central do estudo, portanto, é a linguagem simbólica. E isso a gente vai sempre bater na tecla. Aqui não é literal. Umbanda não é literal. Se a gente for para o literal, por exemplo, vou acender uma vela e que o espírito encontre a luz. Você vai encontrar a vela? Pelo amor de Deus, fica até babaca falando assim, né? Não, gente, Então, a para. gente precisa entender a linguagem simbólica, a linguagem ritualística, arquetípica, porque quem for ler isso literalmente vai se perder e não vai entender. Tá? É onde o pessoal se perde mesmo, quem não entende a Não é linguagem simbólica. Então, literal. um exemplo simples. O fogo é diferente do fogo físico, né? Para a gente, o fogo simboliza a transformação, a transmutação de uma energia. A encruzilhada não significa rua ou esquina, Não é a significa esquina. escolha. Então, quando fala de encruzilhada, sei lá, Intersecção de é, caminhos, isso, gente. isso, são vários caminhos que se apresentam à sua frente, é uma encruzilhada Caminhos que se de caminhos que cruzam. você vai escolher um. Então, é escolha. Quando a gente fala de morte, a gente não está falando de fim, a gente está falando de passagem. É por isso que muitas vezes a gente fala de morte e renascimento. É uma morte simbólica, uma morte daquilo que você não precisa mais levar com você. Essa pessoa sofredora aqui, quero deixar lá no ano 9, no ano 2025, não quero levar para 2026. Então acontece uma morte simbólica, tá? Então, tudo isso. E Exu, muito diferente do que o povo Não é entende, capeta. não é o diabo. E por mais que, quando a gente vê a figura do seu tranca-rua, vou citar, né, porque é bem característica, com capa e tudo mais. Aquela indumentária, aquele jeito de falar. Exu fala sobre uma função de ordem e limite. Exu é o comunicador. Então, se vocês É a prestarem atenção, dinâmica do mundo. Tem nada. o seu Tranca e o Malandro também, o seu Zé, são os mais falantes. Eles são os comunicadores. Então, eu não entendo, de todo meu coração, eu não entendo quem fica com medo, né? Na verdade, eu entendo, é o medo do desconhecido. O medo de si próprio, vamos ser bem honestos e sinceros. Medo da sombra. Medo É, do espelho. porque é isso, ele vai comunicar, ele vai trazer para a consciência coisas que às vezes estavam no seu inconsciente ou estavam num ponto cego que você não via, então ele te ajuda a ver e trazer isso para a consciência, tá? Então, e aí o que eu acho brilhante da linguagem simbólica é que cada um vai entender uma coisa diferente dependendo do alcance que você está. Então, se você lê um livro, vou falar de mim. Quando eu li um livro, O Guardião da Meia-Noite, lá em 2016, 2015, sei lá, quando eu li pela primeira vez, logo que eu conheci o Puff, quando a gente 16. começou a estudar sobre Umbanda, eu compreendi uma coisa. Se eu ler esse mesmo livro agora em 2026, eu vou compreender coisas que eu não compreendi lá atrás, porque eu já estudei outras coisas, eu tenho bagagem, Repertório. tenho repertório simbólico, que é o mais importante. Naquela época, provavelmente, a hora que eu estava lendo, eu estava vendo, achando tudo muito literal até, sabe? E a Umbanda, ela não é literal, ela é simbólica. Por isso que a gente vai sempre bater nessa tecla. Beleza? Vamos passar agora para o pessoal. Tranquilo, galera? Dúvidas que surgiram sobre isso? Se alguém quiser falar alguma coisa, agora é com vocês. Vou chamar do jeito que eu tô vendo aqui, tá? Dani. Tranquilo, é bem coerente. É, e a questão da morte ainda é. Peraí.
A questão da morte ainda é uma questão ainda para ser falada, né? Porque às vezes a gente deixa a questão da humanidade, desse físico, sobressair. Mas tudo que vocês falaram é coerente do que a proposta, do que a gente vem olhando com um novo olhar, com a nova perspectiva, né? É uma questão mesmo de tomada de consciência, de mudança de posicionamento. Uhum. Para mim está bem coerente. Alicia, Eu achei bem coerente no sentido, principalmente assim, dessas associações que a gente tem muito da diferença, do que a gente teve essa agregação, no assim. E em relação à morte, para mim sempre foi uma coisa muito leve, né? Assim, é uma passagem. Então, assim, eu nunca tive, óbvio. É perder um ente querido, é uma coisa assim, só que eu nunca vi como, ai, isso vai acabar com a minha vida se acontecer, ai, meu Deus, eu temo, ai, eu não quero morrer, essa coisa assim. Eu sempre vi a morte literalmente igual, lembra de Harry Potter? Como uma uhum, velha amiga. uhum. Então, assim, uma hora ela vai vir e vai levar o que tem que levar. Então, assim, achei muito interessante as alegorias, tipo assim, no sentido principalmente porque a gente tem essas associações, mas nesse sentido da morte, principalmente, para mim sempre foi uma coisa muito fácil, tá? Tipo assim, Não tem aquele peso, né? Parece até que o não. espírito sabe, já tem essa consciência. Tia Miralda? Eu não entendo muito, assim, não sei muito explicar bem, não, mas eu entendo bem os outros, tantas perdas assim que já teve, uma aceitação, mas que quanto mais a gente aceita, parece que fica mais leve, né? É. Faz É parte da isso. vida, né, Timira? E eu acho É, que faz também parte, né? vai melhorando para quem tá do lado de lá. Porque a gente não fica É, chamando, a gente não fica com aquele pesar, não fica trazendo. Porque eu tenho, às vezes, a isso, impressão que se a gente fica com aquela coisa muito pesada, a gente acaba puxando o outro também, né? isso, é, Vai ficando mais leve daqui, ficando mais leve de lá. então, Danilo. Olha, a morte, quando eu era criança, nossa, a gente morava numa roça aí, e lá era assim, quando morria alguém, passava a funerária falando, Fulano Beltrano morreu. Ai, Moça, era meu uma Deus. voz tenebrosa, Nota de falecimento. né? Fulano, Nossa Senhora. ciclano. Que peso. Não, era muito estranho. Aí, agora a gente é leve, a gente vai adquirindo conhecimento, entendimento e tendo experiência. E vendo que é aquilo que aqui a galera brinca com a gente. Nossa, mas vocês não saem de velório, mas não é, porque a gente conhece bastante gente e sempre tem alguém. E quando a gente vai lá, vai dar uma salvação para aqueles que não têm tanto entendimento. E fica naquele sofrimento ali, fica naquela angústia, fica achando que tudo acabou ali. É, Às vezes um abraço, uma palavra ali, dá aquele alívio para aquela pessoa que, Uhum. vamos dizer assim, que está desnorteada naquele momento por falta de É a conhecimento. vibração, né? Você traz, leva a Exatamente. vibração. É. E assim a gente vai levando, igual aconteceu essa semana um rapazinho aqui com moto e tal, querendo ou não, não era conhecido meu, mas um cliente meu que não vi como se fosse filho também, porque toda hora quer conselho, quer as coisas e tá lá. Aí já tô até me preparando para essa semana a chegada dele. Só que a gente vê isso aí, que é uma coisa que não tem como não passar. Ah, faz parte Querendo da ou vida. Não não, tem jeito. é o segmento. E no E o, mais, é e o grande concordar. desafio quando você tá no velório é você não entrar naquela vibração de sofrimento da família, né? Às vezes Exatamente. tá. Senão te Eu, no arrasta. meu caso, eu vou me.
Eu me preparo junto às bolachas e o chás. Aí ali eu consigo me concentrar. Isso aí. A Laninha. Então, eu acho que eu compreendi muito, porque eu tinha perguntado pra senhora e tal. Aí depois que eu li o livro, né, que eu não tinha lido ainda, mas eu li, tá? Ainda tô lendo, no caso. Eu compreendi bastante depois que eu li o livro. Depois eu fiquei mais calma, às vezes assim, sabe? É isso. Vai trazendo E, uma ideia de continuidade, né? sim, sim. Eu ainda não tinha lido o livro, então não tinha, né? Tinha que ler, né? Uhum. Aí, esse negócio da morte, eu acho que a morte, pra mim, que eu senti foi um pouco de medo. Mas quando eu era criança, eu tinha mais medo ainda, entendeu? Eu ficava, gente, que isso? Será que eu vou pro inferno? Eu ficava tipo assim. Eu acho, é porque, né? Aí eu ficava tipo assim, mas agora eu sinto um leve medo, mas não é aquele medo de quando eu era criança. Entendeu? É isso aí. É Entendi. isso. Ah, normal, mas à medida que a gente vai adquirindo conhecimento também, isso aí vai caindo na naturalidade. É bom e a gente naturalizando o que é natural, parte da natureza, não tem muito o que fazer. Então é isso, meus amores. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos. Vocês se dispuseram a vir aqui, deixar um pouquinho do seu tempo, né, para a gente enriquecer o nosso conhecimento sempre, nessa construção coletiva que a gente está fazendo. Gratidão a todos. Beijo, saravá. Até semana que vem. Com zero. Axé, axé, com Deus. Tá. Tchau, tchau. Até. Tchau,